Olá, galerinha, tudo bom? Bom, vim para contar aqui mais uma parte da matemática. Agora eu vou vou resolver os exercícios de derivada desse livro aqui que eu coloquei para vocês aí do James Stewart, tá certo? A seção 3.1, como já havia indicado aí também, a seção 3.1 vou resolver os exercícios de derivada, tá certo? Então vamos lá, começando pelo exercício 3 aqui. Fala que a função de x é igual a 186,5. Então, qual a sua derivada? Bom, 186,5 é uma constante, portanto, a sua derivada, indicado por f' de x, é igual a zero, já que eu não tenho incógnita. Então, derivada de constante é zero. A mesma coisa acontece aqui no exercício 4. Ele fala que a função está em x, só que eu não tenho x. Portanto, vai ficar f' de x é igual a zero, já que é uma constante. No quinto exercício, função de x, agora eu tenho x, então minha derivada não será zero. Vamos ver como é que fica. Então, aqui eu tinha 1, certo? Em cima do x, expoente 1, ele cai ficando 5 vezes 1. E daí o x ficaria x elevado a zero, que é o próprio 1, ou seja, não tem nada. Menos... E agora, qual é a derivada dessa constante 1? Derivada de constante é zero. Portanto, ficou somente 5 vezes 1 menos 0. 5 vezes 1 é 5. Menos 0 é o próprio 5. Certo? No sexto, aqui é φ de x, né, a nossa derivada, portanto, linha. O 10 vai cair. Então, fica menos 4, que eu já tinha, vezes 10. E aí o x vai diminuir 1, já que ele está a décima, vai ficar a nona. E aí nós temos que f' de x é menos 4 vezes 10, fica menos 40 x a nona, tá certo? Bom, continuando, vamos para o sétimo exercício. Função de x, x² mais 3x menos 4. Como está somando e tem subtração, eu posso derivar parcela por parcela. Vamos lá. Esse 2 vai cair, ficando 2x, e diminui 1 do 2, fica x a primeira. Mais, aqui era a primeira, o 1 cai, fica 3 vezes 1 vezes 1, que seria x a zero, por causa disso eu não vou colocar ele. Menos, e a derivada da constante é zero. Portanto, fica f' de x é igual a 2x, já que x a primeira é x, e 3 vezes 1 é 3. Portanto, 2x mais 3 e menos 0 não muda nada, tá certo? Então, essa é a nossa questão número 7. Vamos para a questão 8. G' de x, que é a derivada, fica. O 8 cai, então ficando 5 vezes 8, x a diminui 1, 7. Menos, o 2 continua e o 5 também cai. Quando ele cai, fica vezes 5 e diminui um expoente. Estava x a quinta, fica x a quarta. E a derivada da constante é zero. Então, como que ficou? Nós temos o seguinte, 5 vezes 8, 40, x a sétima, menos 2 vezes 5 é 10, x a quarta, mais zero. O zero não me interessa, certo? Qualquer coisa mais zero é ele próprio. Então, fica dessa maneira. Vamos para o nono. No nono exercício, temos f de t, então nossa incógnita t, 1/4 vezes t a quarta mais 8. Como aqui eu tenho uma multiplicação, eu vou fazer a distributiva. Então, eu vou continuar com f de t, não derivei ainda, só vou fazer a distributiva. 1 vezes t a quarta é o próprio t a quarta e fica sobre 4. E aqui, 8, né? 1 vezes 8 é 8, dividido por 4. Até dá 2, se você quiser usar. Agora sim, a derivada. O f' de t. Qual a derivada de t a quarta? Então, cai o 4, fica 4t ao cubo sobre 4. Tá vendo? Continua. Mais
a derivada de 8/4. Só que 8/4 é o quê? É uma constante. E a gente já falou que a derivada da constante é 0. Bom, aqui eu posso simplificar 4 com 4. Então, vamos ter que f' de t igual a t ao cubo. Tá certo? Então, tá aí o nono. Vamos aqui para o décimo. Aqui já está bonitinho, então eu posso derivar direto. Como que fica? Cai o 6, então fica 1 vezes 6, continua dividindo por 2, ó, o meio continua aqui, e diminui um expoente, tá? 6 vai ficar 5. Aqui mesma coisa, ó, tá 4, o 4 cai, e diminui 1, tá? Até a quarta fica t ao cubo, mais, aqui era t a primeira, então esse 1 cai, e vai ficar t a 0. t a 0 é 1, então já posso deixar dessa forma. Agora vamos melhorar isso daqui. 1 vezes 6 é 6, dividido por 2 dá 3. Então, a f' de t vai ser 3 vezes t à quinta, menos 3 vezes 4 é 12. Então, 12t ao cubo, mais 1. Então, tá aí a nossa derivada, certo? Essa é a questão número 10. Vamos para a 11. Que é 11. Então, temos y igual x elevado a menos 2/5. Bom, o raciocínio continua o mesmo agora. Eu pego menos 2/5 e desço ele. Só que eu vou fazer a mesma coisa que a gente fazia. O que a gente fazia? Diminuía 1 do expoente. Então, ele vai ter que continuar com menos 2/5 e vou subtrair 1 dele. Só que quanto que dá isso daqui? Ó? É uma subtração de frações. Então, eu preciso do MMC. Então, eu vou fazer assim, menos 2/5 menos 1 sobre 1. O MMC entre 5 e 1 é o próprio 5. 5 por 5 dá 1, menos 2. 5 por 1 dá 5, vezes 1 dá 5. Menos 2 menos 5, menos 7/5. Então, eu vou usar isso daqui aqui no expoente do x, certo? Então, toda essa parte veio para cá. Então, y' é igual a menos 2/5 vezes x elevado a menos 7/5. Ok? Então, esse é o exercício número 11. Agora, vamos para o 12º. Aqui, derivada também. Y', que é a derivada, 5 vezes. Qual é a derivada de e elevado a x? Derivada de e elevado a x é ele próprio. Portanto, e elevado a x mais 3. Qual é a derivada de 3? 3 é uma constante. Portanto, a derivada da constante é mais 0. Ou seja, a derivada de toda aquela minha função é apenas 5 vezes e elevado a x. Ok? Então, esse é o 12º. Vamos para o 13º aqui. V de R é igual a 4/3 de PR ao cubo. Isso daqui, na verdade, é o volume da esfera, né? Mas daí não necessitava saber, já que a gente está só fazendo a derivada. Então, vamos derivar em função de R. Então, é V' de R vai ficar. Tá vendo? Aqui está o 3 cai. Então, ó, 4/3 continuou e esse 3 caiu. Vezes o π continua. E agora o R vou diminuir 1. Estava 3, fica 2. Portanto, V' de R ficou como? 3 corta com 3, dá 4πr², que seria a área da esfera, certo? Tínhamos o volume, quando eu derivei o volume eu fiquei com a área, representado aqui por V' de R. Agora o 14º. R de t igual a 5t elevado a menos 3/5. Muito parecido com o nosso 11º, né? Então, na hora que eu for derivar, a gente cai com menos 3/5, então fica 5 vezes menos 3/5, vezes t elevado a menos 3/5, e eu subtraio 1. Só que aqui eu vou tirar o MMC. Vamos fazer o MMC aqui no cantinho. Então, menos 3/5 menos 1 sobre 1. MMC entre 5 e 1 é o próprio 5. 5 por 5 dá 1 vezes menos 3, menos 3. E 5 dividido por 1 é 5, vezes 1 dá
menos 5. Ou seja, deu menos 8 quintos, tá certo? Então, tudo isso daqui é dessa parte aqui. Então, ficando R' de t é igual 5 vezes menos 3 quintos. Ó, o 5 de cima pode simplificar com 5 de baixo, sobrando apenas menos 3. Então, ficou menos 3. T elevado a toda essa parte deu menos 8 quintos. Então, menos 3 elevado a menos 8 quintos, tá certo? Vamos para o 15º exercício, que ele fala assim: y de t é igual a 6t elevado a menos 9. Então, a derivada disso daqui vai dar, cai o menos 9, e eu diminuo 1 lá. Se eu tinha menos 9, menos 1 fica menos 10. Então, a derivada de t vai ficar 6 vezes menos 9 é menos 54, vezes t elevado a menos 10, certo? Então, essa é a resposta do 15. Vamos aqui para o 16º. No 16º, notem que o x está no denominador. Então, para eu derivar, eu vou jogar ele lá no numerador. Vou dar uma ajeitada antes de derivar, ó. Não derivei ainda. O raiz de 10 continua, e eu vou colocar o x à sétima aqui em cima como menos 7, certo? Fazendo a jogada aqui do expoente. Agora sim, derivando, nós temos, continua a raiz de 10 vezes o menos 7 cai, e eu diminuo 1 no expoente. Estava menos 7, fica menos 8. Portanto, deixando bonitinho aqui, coloco menos 7 na frente, raiz de 10 de x a menos 8, certo? Então, toda vez que vocês verem x no denominador, tenta dar uma ajeitada aí na sua função para poder derivar, ok? Sempre colocando ele para cima, mudando o sinal. Agora vamos lá para o 17º. 17º fala que g de x é igual a raiz de x menos 2e elevado a x. Aqui, ó, apareceu raiz. Como que eu derivo raiz? Bom, eu sei derivar expoente. Como eu sei derivar expoente, eu vou fazer a raiz se tornar um expoente. Lembrando que aqui é raiz quadrada e aqui, como não tem nada, é x a primeira. Ou seja, isso daqui era a mesma coisa que x elevado a meio. Lembrem, quem está por dentro da raiz vai estar por cima da fração e quem está por fora vai estar por baixo da fração, certo? Gravem isso. Por dentro está por cima, por baixo está por fora. Pensem numa conversa, quem está por dentro de uma conversa está por cima do assunto, quem está por baixo está por fora, ok? Agora que eu ajeitei, eu consigo derivar. E aí o g' de x fica, desce o meio, e aqui lembra que eu subtraio 1, então vai ficar meio menos 1, menos 2, e a derivada de elevado a x é ele mesmo, certo? Agora, ajeitando, fica como? O meio continua. Quanto que é meio menos 1? Meio menos 1 é menos meio. Portanto, x elevado a menos meio. Menos 2 elevado a x. Muita gente me pergunta se eu preciso voltar com x no denominador, voltar na raiz. Eu falo que normalmente quando a gente tem feito a derivação, eu deixo a função realmente dessa forma, que senão vai precisar racionalizar tudo, vai dar bastante trabalho. Então, eu já deixo desta forma, ok? Aqui no 18, mesma coisa, ó, temos raiz, aqui dentro é 1 e aqui fora 3. Então, eu vou transformar o x com expoente fracionário, tá aí, 1/3. E agora eu derivo, o y' é x elevado, cai 1/3, né? 1/3, e aí subtraio 1 do expoente, ficando 1/3 menos 1. E 1/3 menos 1, que é o que a gente já vem fazendo, fica menos 2/3. Aí qualquer dúvida é só montar o MMC certinho da fração que você consegue chegar no resultado aqui, tá? Que nem eu fiz nos demais exercícios. Vamos para o 19º. O 19º diz o seguinte,
que o f de x é meio de x elevado a 5. Então, primeiro eu vou fazer aqui a distribuição do expoente, antes de eu fazer a derivação. Então, fica meio elevado a quinta vezes x elevado a quinta. Notem que meio elevado a quinta é 1 à quinta, que é 1, e 2 à quinta, que é 32. Agora sim eu vou derivar a função, ficando f' de x é igual 1 sobre 32 continua, e o x à quinta fica como? Cai o 5 e diminui um valor no expoente, ficando x à quarta. Só para deixar certinho aqui, 1 vezes 5 é 5 sobre 32 vezes x à quarta, que continua, tá ok? Então, essa é a resposta do 19. Vamos aqui para o 20. Novamente aparece raiz. Então, o que a gente faz? Deixa a nossa incógnita com expoente fracionário. Aqui dentro é 1 e fora é 2. Portanto, 1 sobre 2. Menos 1, e aqui ficaria como? Aqui, ó, também seria t elevado a meio, certo? Igual eu fiz aqui. Só que eu vou jogar ele para cima. E quando eu jogo ele para cima, ele troca o sinal do expoente. Por isso, menos meio. Arrumadinho, posso derivar. Cai o meio. E o que eu faço quando cai o meio? Eu subtraio 1. Ó, estava meio, menos 1. Menos, agora eu vou derivar esta parte. Ó, o 1 continua. E o menos meio que estava no expoente caiu. Fica t elevado a menos meio que já estava, menos 1. Lembra que eu sempre subtraio 1. Aí fica como? Vamos arrumar isso daqui. f' de t igual meio t. Quanto que é meio menos 1? Meio menos 1 é menos meio. Menos. Menos 1 vezes menos 1 vai dar mais 1, tudo dividido por 2. E aqui ficava como? T elevado. Quanto que é menos meio menos 1? Menos meio menos 1 dá menos 3 meios. Certo? Então, aí é a resposta do exercício 20. Vamos agora para o 21º. O que ele coloca? Aqui, ó. G de x igual x² mais 1 sobre x². Olha lá, um x de novo no denominador. Vamos ajeitar. Então, G' de... Opa, sem derivar. Não deriva ainda. Continua x² mais... E esse x² passa para cima. Se o expoente está 2 positivo, ele passa 2 negativo. Agora sim eu posso derivar. G' de x é igual. O 2 cai, fica 2x a primeira. E aqui está mais 1 vezes o menos 2, também cai. Então fica menos 2x elevado, diminui 1. Então eu já estou devendo 2, diminuo mais 1, fica menos 3. Portanto, G' de x é 2x elevado a 1 é simplesmente 2x. 1 vezes menos 2 é menos 2, x elevado a menos 3. Tá certo? Então, esse é o 21º. Vamos aqui para o 22º. Y igual raiz de x vezes x menos 1. Então, aqui eu também precisava fazer a distributiva para ajeitar, mas antes eu tenho que ajeitar a raiz. Então, y é igual. Raiz é como mesmo? 1 dentro e 2 fora, fica x elevado a meio, vezes x a primeira, menos 1. Quem souber fazer aí a derivação da multiplicação, também poderia fazer, sem problema nenhum, tá? Mas eu vou fazer a distributiva nesse caso. Então, aqui, multiplicação de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. E meio mais 1 é, se eu fizesse aqui meio mais 1, você chega em 3 meios. Menos
e aí 1 vezes x elevado a meio, certo? Ajeitado, agora eu posso derivar. Então, y' é o 3 meios cai, e eu diminuo 1, fica 3 meios menos 1, menos, e aqui fica, o 1 continua, o meio cai, fica meio de x elevado a meio menos 1. Ajeitado tudo, fica 3 meios menos 1, é exatamente o inverso disso, né? Então, dá meio, menos 1 vezes 1, continua 1 sobre 2, e meio menos 1 é menos meio, também já fizemos essa conta, tá certo? Então, aí a gente tem a resposta do exercício 22. Vamos aqui para o 23. Então, temos y igual, aqui está o meu numerador dividido pelo denominador. Aqui temos dois jeitos. Se você souber a regra do coeficiente, do quociente, você já pode aplicá-la. Se não souber, pode fazer do seguinte modo. Vou arrumar. Concorda que aqui todo mundo está dividindo raiz de x? Então, eu poderia colocar assim, ó, x² sobre raiz de x, mais 4x sobre raiz de x, mais 3 sobre raiz de x. Mas só que raiz de x é quem? Lembra que raiz de x é a mesma coisa que x elevado a meio. Então, eu vou passar todos esses daqui que são meio para cima com sinal negativo. Então, a gente vai ter x² vezes x elevado a menos meio. Já que ele é meio, passa para cima menos meio. 4x vezes x elevado a menos meio. E também 3 vezes x a menos meio. Ajeitando ainda, porque eu tenho uma multiplicação. Lembra que multiplicação de mesma base, no caso x, conserva a base e somos expoentes. No caso, 2 menos meio dá 3 meios. Aqui é a mesma coisa, conserva o 4, multiplicação de mesma base, conserva a base e 1 menos meio dá meio, mais 3 vezes x elevado a menos meio. Agora sim, todas as parcelas estão arrumadinhas, a gente pode fazer a derivada. Como que fica? Y', o 3 meios cai, fica 3 meios de x elevado a meio, mais, aqui o meio vai cair, já tinha o 4, vai ficar 4 vezes meio, x elevado a meio menos 1, mais x, mais 3, o menos meio cai, vezes x elevado menos meio, menos 1. Tudo ajeitado, temos 3 meios de x elevado a meio, mais, quanto que é 4 dividido por 2? 4 dividido por 2 dá 2, vezes 1, continua 2, de x elevado, meio menos 1, menos meio. E aqui, 3 vezes menos 1 é menos 3, sobre 2, de x elevado a menos meio, menos 1, no caso é menos 3 meios, tá certo? Então, aí nós temos a resposta do 23, certo? Precisamos ajeitar tudo primeiro para poder fazer. Agora, vamos aqui para o 24. Aqui, ó, de novo está sendo dividido, então vamos ter que ajeitar. Igual a gente fez no 23. Vou deixar x² dividido por x, menos 2 raiz de x dividido por x. Só que vale lembrar que x daqui é x a primeira. Quando eu jogar ele para cima, vai ficar x elevado a menos 1. Então, fica x² vezes x a menos 1, menos 2. Olha lá o raiz de x. Raiz de x é x elevado a meio, vezes x a menos 1, que é do denominador. Então, temos y igual x² menos 1, fica x a primeira. Conservo as bases e eu somei os expoentes. 2 menos 1 deu 1. Aqui,
continuo 2, conservo a base, que é multiplicação de bases iguais, e meio menos 1 é menos meio. Então, temos. Agora sim, ajeitado, podemos derivar. O 1 cai, fica 1 vezes x a 0, que é o próprio 1. Menos 2 vezes. O menos meio cai, ficando menos meio. Vezes x elevado a menos meio, menos 1. Portanto, y' é igual a 1 menos 2 vezes menos meio, ó, menos com menos, mais. 2 vezes 1 dá 2, dividido por 2 dá 1. Então, 1 vezes, e aqui no caso é x elevado a menos meio. Menos 1 dá menos 3 meios, certo? Então, essa é a resposta do 24. Vamos para o 25. Aí, y é igual a 4π ao quadrado. Bom, 4π ao quadrado, o 4 é constante, o π também é constante, portanto, qual é a derivada da constante mesmo? Já que tudo é constante, é 0. Nada de cair o 2, hein, gente? O π é constante. Agora o 26. Nós temos aqui raiz de 2u mais raiz de 3u. Então, antes de derivar, eu vou dar ajeitada aqui no expoente. Então, g de u. O 2 eu vou continuar dentro da raiz, mas a nossa incógnita eu vou colocar u elevado a meio. Lembra que é 1 e 2. Aqui é a mesma coisa. O 3 eu vou continuar dentro da raiz, mas o u eu vou deixar fora. Tá certo? Bom, então aí nós temos g de u é. Agora eu posso derivar, então g' de u é. O raiz de 2 continua, e o u elevado a meio faz o quê? O meio cai e fica u elevado a meio menos 1. Mais. Nessa parte da derivação aqui, o raiz de 3 continua, e aqui o meio cai, ficando meio vezes u elevado a meio menos 1. Então, nós temos g' de u é raiz de 2 vezes 1, raiz de 2 sobre 2. E meio menos 1, então é menos meio. Mais raiz de 3 vezes 1 é raiz de 3 sobre 2. E meio menos 1 é menos meio. Tá certo? Você pode deixar assim, ou se você quiser, colocar o elevado a menos meio sobre 2 em evidência. Mas eu vou deixar assim. Agora vamos para o 27. 27 fica a minha funçãozinha de segundo grau aqui, certo? Uma função de segundo grau. A derivação, então, fica o 2, que está elevando o x, ele cai. Então, fica 2a x, fica x a primeira. Mais, aqui está 1, 1 cairia, ficava 1 vezes b, que é o próprio b, e x a 0. Mais o c, só que o c é uma constante, eu não tenho x com ele. Então, a derivada do c é 0, mais 0. Ou seja, y' é 2ax mais b. Ok? Então, essa é a derivada da função de segundo grau. Agora, vamos para o 28. O 28 aqui a função provavelmente seja em torno de v, então vou ter que derivar o v. Só que ele está no denominador. Vamos ajeitar jogando para o numerador. Vamos ver primeiro como é que fica. Aqui eu tenho v a primeira. Se eu jogar para cima, fica v elevado a menos 1. E aqui nós temos v a segunda. Se eu jogo para cima, fica v a menos 2. Portanto, a gente vai ter na derivada a, e qual é a derivada de elevado a v? É ele mesmo. Aqui, o b continua, só que vai ficar menos 1, certo? Já que o menos 1 cai.
E eu diminuo 1, já estou devendo 1, diminuo mais 1, fica menos 2. E nessa última parcela, nós temos C, o menos 2 que está no expoente cai, fica menos 2. E diminuo 1 no expoente, tá? Menos 2, fica menos 3. Só dando uma ajeitada aí, y' é a elevado a v, b vezes menos 1 dá menos b, v a menos 2, e aqui menos 2 vezes c é menos 2c, v a menos 3, tá ok? Então esse é o 28. Vamos para o 29. 29, novamente a gente tem aqui uma raiz e no denominador, então vamos ter que ajeitar ela. Primeiro, vou transformar a raiz em fração. Então, como eu tenho 3 por dentro, ele vai ficar por cima da fração. E o 4 que está por fora fica por baixo, ok? Aí, eu tenho que passar ele agora para cima. E quando eu passo ele para cima, faz o que o meu expoente? Ele muda o sinal. Então, vai ficar menos 3/4. Agora, assim está ajeitado, eu posso derivar. Então, v' é igual. Derivada de t quadrado. Só cai o 2, fica 2t, a primeira. Menos 1 vezes o menos 3/4 cai. Fica t elevado, menos 3/4, menos 1. Então, v' fica 2t continua, menos 1 vezes menos 3 dá mais 3/4 vezes t elevado. Menos 3/4 menos 1, pode ver que 4 vezes 1 dá 4, com 3 dá 7. Então, menos 7/4. É um jeitinho mais rápido de fazermos aí o MMC quando eu subtraio 1, ok? Então, aí a derivada do 29. Agora, vamos para o 30º. O 30º dá que u é raiz cúbica de t quadrado mais 2 raiz quadrada de t ao cubo. Então, como que eu tenho isso? Vamos tirar da raiz e colocar em fração. Fica t elevado. Quem está por dentro está por cima, quem está por fora está por baixo. Aqui a mesma coisa. Como não tenho nada aqui, quer dizer que é 2. Portanto, t elevado a 3 sobre 2. Vamos derivar agora. 2/3 cai e fica 2/3 menos 1. Mais 2 vezes. Aqui a mesma coisa, o 3/2 cai. Ficando t elevado a 3/2 menos 1. Como que ficou então? 2/3. 2/3 menos 1 dá menos 1/3. E aqui, 2 em cima, 2 embaixo, corta, dando 3 vezes 3/2 menos 1 só é meio. Então, ficou 2/3 de t elevado a menos 1/3 mais 3t elevado a meio, tá certo? Vamos para o 30º. Aqui está 31º e 31º, acho que aqui é 32º. Então, como que fica aí o 31º? Nós temos assim, a sobre y elevado a 10 mais b elevado a y. Novamente, eu tenho minha incógnita no denominador, passo ela para cima. Então, o que eu faço com o expoente? Troco o sinal. E aqui já está ajeitadinho. Ou seja, vai ficar como? O a é constante. Quanto que é y elevado a menos 10, sua derivada? O menos 10 cai e diminui 1. Já está menos 10, fica menos 11. Faltou aqui. Mais b. E qual a derivada de elevado a y? É ele mesmo. B elevado a y. Só ajeitando aqui, a vezes menos 10 é menos 10a. Y elevado a menos 11, mais b vezes e elevado a y. Certo? Então, tá aqui
a resposta do 31º. E por último, 32º fica. Já está tudo ajeitado, temos y' igual. Aí eu teria que pensar na derivada disso para colocar aqui. Só que a derivada de x é 1 e a derivada de 1 é 0. Ou seja, a derivada disso daqui tudo é 1, que daria aqui, vezes ele mesmo. E a derivada desse 1 aqui é 0. Portanto, y' é 1 vezes isso, é ele próprio. Ok? Então, esse é o 32º. E por aí a gente encerra os exercícios do 3 ao 32. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de deixar o seu like. Também, se quiserem deixar perguntas, dúvidas aí que ficaram, sugestões para estar melhorando, podem deixar, tá certo? Muito obrigado e bons estudos!